Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Queridos irmãos, é com muito prazer que mais uma vez aqui estamos para nos alegrar na presença do Senhor, e de já eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus prezados irmãos, é com imenso prazer que mais uma vez nós estamos aqui para cumprir aquilo que Jesus falou em Marcos, no capítulo 16 e 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E este é um dos grandes prazeres que eu tenho na minha vida, de falar de Jesus. Falar que o Senhor é bom e que as suas misericórdias duram para sempre. A mensagem de hoje está baseada em Isaías, capítulo 59, e ela traz um tema: a mão do Senhor não está encolhida. Deus sempre está com os seus braços abertos para salvar, para curar e para libertar. A mão do Senhor não está encolhida. Deus sempre usou e sempre usará de misericórdia para com aqueles que realmente de coração aquebrantado se volta para o Senhor. Leiam comigo a palavra de Deus. Versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Amém. Meus prezados irmãos, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados. Mas as vossas iniquidades é quem faz divisão entre nós e o nosso Deus. É exatamente por isso que milhares de pessoas pedem as bênçãos de Deus, pedem as misericórdias do Senhor e não a encontrarão, porque são as nossas transgressões, os nossos pecados quem fazem nós não receber as bênçãos de Deus. Cada pessoa, cada ser humano, e principalmente os crentes em Jesus, precisa entender uma coisa: para Deus abençoar alguém, não precisa você fazer promessa A, B, C, ou campanha A, B, C. Não precisa fazer isso, porque a mão do Senhor sempre vai estar aberta para aqueles que de coração contrito se voltam para o Senhor, para aqueles que reconhecem que é pecador e precisa estar sempre na presença de Deus, que precisa sempre se humilhar diante do Senhor, que precisa sempre buscar as misericórdias de Deus. E iniquidade, todo tipo de iniquidade é pecado. Todas, não é só um tipo de iniquidade, não é só adultério ou crime, esse ou aquele, mas tudo aquilo é que não agrada a Deus é pecado, é iniquidade. Então são as vossas iniquidades que fazem divisão entre o homem e Deus. É o pecado. E muitas das vezes as pessoas cheias de iniquidade ficam pedindo a Deus, cobrando de Deus, e não se humilham para receber as bênçãos de Deus. Não dão ouvido à voz do Senhor, não guardam a lei de Deus. Como é que alguém vai receber as bênçãos de Deus sem que ele primeiramente se renda a Deus, se humilhe
peça perdão ao Senhor, peça misericórdia a Deus. É exatamente por isso que muitas pessoas ficam a vida inteira pedindo, criticando e blasfemando de Deus. É porque não se aparta da iniquidade, não se aparta do pecado, mas querem receber as bênçãos de Deus, querem receber salvação sem se humilhar, querem receber bênção de cura, de prosperidade, sem se humilhar. E se o homem não se humilhar, não verá Deus. Eu gosto sempre de frisar um texto que está escrito na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 2 Crônicas, 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter, quer dizer, abandonar o pecado, então o Senhor está pronto para ouvir o nosso clamor, para perdoar o nosso pecado, para nos abençoar. O homem precisa entender que ninguém recebe nada de Deus sem que ele realmente não faça alguma coisa para Deus. E o que Deus está interessado mais é que o homem se humilhe. Não adianta alguém achar que Deus é bom e vai ter que dar tudo para ele, vai ter que salvar ele, vai ter que abençoar ele. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém. Deus já tem feito aquilo, ou fez aquilo que eu não merecia e que você não merecia. Deus já fez tanto por nós que deu Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Mas as vossas iniquidades é que faz divisão. Como tem pessoas que não são abençoadas por Deus, porque são pessoas iracundas, pessoas que se aborrecem por tudo, odeiam a tudo e a todos, pessoas que não têm paz, e Jesus ele é a paz. Se alguém diz ter Jesus, mas ele não tem paz, esta pessoa está enganada, porque Jesus ele é a paz. Jesus é a nossa alegria. Jesus, ele garante a salvação. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele se encarrega de fazer nós entender que somos salvos na pessoa de Cristo. E tendo esta convicção, claro, que a pessoa jamais vai andar iracundo, vai andar triste. Ele sempre se alegra na presença do Senhor. Porém, o que nós vemos em nossos dias são muitas pessoas moribundas. Mesmo com o nome de cristão, estão moribundas, estão quase mortas. Porque não conhece a paz que Jesus dá. Não conhece o Senhor Jesus. Não conhece as misericórdias de Deus. Mas a Bíblia diz, no versículo 1 de Isaías 59, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Deus sempre vai estar com seus ouvidos atentos à oração daqueles que realmente se humilham diante de Deus. E como tem oração de crente que não chega até a Deus, porque estão pedindo apenas de lábios e não de coração. E o homem precisa se humilhar diante de Deus. Ele precisa reconhecer que é um pecador e precisa do Senhor. Ninguém pode viver sem Jesus Cristo. Ele é a vida. Ninguém pode viver sem se alimentar da palavra de Deus, sem acreditar na palavra de Deus, pois ela é a verdade. Então o homem que não acredita ou que busca o Senhor sem crer que vai receber de Deus, até porque a sua iniquidade tem dividido ele de Deus, criou uma separação entre ele e Deus. Então o único apelo agora é o homem se humilhar e se voltar para Deus, é pedir misericórdia ao Senhor,
é crer que a mão do Senhor não está encolhida e que o Senhor não está surdo para que não possa ouvir. Só, meu irmão, que para isso é necessário o cristão se humilhar. E a você, meu irmão, que ainda não confessou o nome de Jesus, que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, a mão do Senhor Jesus quer te alcançar, mas para isso é necessário você crer na palavra de Deus. Ou o homem acredita na palavra de Deus que é fiel e é verdadeiro, ou nunca ele vai encontrar a salvação. Porque a salvação é para aqueles que se humilham, para aqueles que confessam o nome de Jesus. E o homem precisa acreditar. Você precisa acreditar que quem te dá vida é Deus, que é o Senhor quem te dá este fôlego de vida, e que hoje você está vivo, mas amanhã você pode estar morto, e que se você morrer sem Jesus Cristo, o lugar que você vai parar não é outro senão o sofrimento eterno. Pois a Bíblia deixa bem claro, na parábola que Jesus fez de Henrique e Lázaro, que Lázaro, aquele homem que sofria e que era humilhado, mas que acreditava em Deus, ele morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que significa lugar de descanso. E o rico que humilhava a Lázaro morreu também e foi lançado no Hades, que significa lugar de sofrimento. E aqueles que vão para o Hades não adianta. Agora não adianta mais oração, não adianta ninguém rezar, acender vela, rezar missa, qualquer coisa assim, não adianta. Porque a Bíblia diz que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Não é alguém rezando por mim ou orando por mim que eu vou ser salvo se não obedecer a Deus, se eu morrer sem Jesus. Ninguém pode tirar mais alguém. Nem ninguém vai poder tirar do descanso e nem pode tirar do sofrimento. Porque a própria Bíblia diz que na parábola que o rico ergueu os olhos ao céu e viu Lázaro no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, molhe a ponta do teu dedo em água e toca na minha boca, pois estou me ardendo em chamas. E a resposta de Abraão foi essa: não, porque entre o céu e o inferno há um abismo e um muro de separação, de modo que os que estão lá não passam para cá e os que estão aqui não passam para lá. E ele faz novamente uma petição, que Abraão mandasse a Lázaro à casa dos pais dele, pois ali tinha 5 irmãos, e precisava ouvir a palavra de Deus para que não fosse para o mesmo lugar que aquele rico que não quis Jesus estava sofrendo. E a resposta de Abraão foi novamente: não, lá na terra estão Moisés e os profetas, ouçam-os. Então, só quem pode transmitir esta palavra é homens e mulheres temente a Deus, homens e mulheres que não vivem mais na idolatria, que não vivem mais na mentira, na feitiçaria, no adultério, no engano. São homens realmente que amam a Deus, que acreditam em Deus e que acreditam que o sangue de Jesus é quem purifica o homem de todo pecado. Nada pode purificar a ninguém se não for o sangue de Jesus. Prece alguma resgata a alma do sofrimento depois que ele morre. Então o tempo é agora. O tempo do homem reconhecer que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar agora. É tempo do homem reconhecer que são os nossos, seus pecados quem faz separação entre nós e o nosso Deus. E sendo assim, como está escrito na Bíblia, é necessário o homem cair com o rosto em terra e pedir as misericórdias do Senhor, para que ele alcance misericórdia, para que ele alcance a salvação.
para que ele alcance as bênçãos. Portanto, meus prezados, se você ou se as suas iniquidades têm feito esta divisão entre você e o seu Deus, você precisa se humilhar. Você precisa reconhecer que é um pobre miserável, que é um coitado, que é um cego, que é um nu, e cair nos pés de Jesus. Nunca se acha alguma coisa sem que você não se humilhe primeiro nos pés do Senhor Jesus Cristo. O homem não é nada sem Jesus. Nada somos. Nós só somos alguma coisa se tivermos Jesus. Somente com Jesus. E mesmo sabendo que temos Jesus, nós não podemos nos orgulhar de ninguém. Não. Porque só quem vai poder julgar é Deus. Porém, a minha responsabilidade é anunciar a palavra de Deus. É dizer que mediante a Bíblia o homem não é salvo. Porque a Bíblia que diz: se o homem não se humilhar, se o homem não confessar os seus pecados a Deus. Porém, meu irmão, se a sua preocupação está mais nos bens materiais e não na salvação da sua alma, caia nos pés de Jesus. Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Isto não adianta nada. É melhor a salvação da nossa alma. É melhor um pobre materialmente falando e rico espiritualmente para morar no céu, do que um rico abastado e não ter certeza de salvação. O Espírito Santo te dá a certeza de vida eterna. O Espírito Santo te traz a convicção. É o Espírito Santo que faz eu anunciar as palavras do Senhor nosso Deus com toda a dedicação. Porque o Espírito Santo diz: fala o meu coração que eu sou salvo, que eu sou santo na pessoa de Jesus Cristo. E que se o Senhor vir neste momento, eu tenho convicção que subo com o Senhor. Porque é o Espírito Santo que tem derramado alegria na salvação da minha alma dentro do meu coração. O Senhor Jesus quer fazer também o mesmo com você. Para isso você precisa se humilhar. Você precisa cair nos pés de Jesus. E você, meu irmão, que se diz crente, mas não se humilha a ninguém. Você é uma pessoa iracunda. Você nunca nasceu de novo. Você nunca reconheceu que a mão do Senhor está estendida, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. É necessário, e mais que nunca, é tempo do homem se humilhar, se arrepender dos seus pecados, acreditando que Deus o pode salvar, que Deus o pode libertar, que Jesus pode curar, que Jesus pode batizar no Espírito Santo. Somente Jesus pode fazer isso, mediante a nossa fé. É mediante a nossa crença em Deus. E é no único Deus. Porque Deus, com letra minúscula, tem em todo lugar, e são muitos. Mas o Deus, com letra maiúscula, só o Deus eterno. Só o Deus que criou os céus e a terra. E é esse que está com suas mãos estendidas para salvar. É esse que sua mão não está encolhida. Não é aquele de parede que, se a mão estiver dura para cima ou para baixo, ou de bando de qualquer, ele vai continuar com a mão estendida, dura, porque é morto. E este não salva, este não faz nada por você. Somente Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há o Salvador. Então olhe somente para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele é que pode nos salvar. Somente Jesus. Olhe somente para Jesus. Só Ele pode curar. Você pode pedir a quem quiser, mas se você receber a cura, foi o Senhor que usou de misericórdia e te curou. Porque ninguém mais pode fazer nada por ninguém, principalmente a parte espiritual. Ninguém jamais, imaterialmente falando, nem um ídolo com o nome de Deus pode fazer nada. Mas o Senhor Deus do céu, que Ele é onipresente, é onipotente,
Ele sim pode. Ele pode fazer tudo em nossas vidas. E a vontade de Deus é essa. É que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. Portanto, meus prezados amigos, meus prezados irmãos, entenda que a mão do Senhor não está encolhida. E entenda também que se você não está recebendo as bênçãos de Deus, você não tem paz, você não tem alegria, você não recebe as bênçãos de Deus, são as suas iniquidades que faz você não receber. Pode orar 24 horas, pode ficar de joelho 24 horas, mas se você não se humilhar, você nunca vai receber as bênçãos de Deus. Porque tem pessoas que até são bons oradores, mas são pessoas caluniadoras, pessoas iracundas, pessoas que não amam ninguém, pessoas que se irritam com o próximo pelas mínimas coisas. Esses não receberão as bênçãos de Deus. Portanto, meus prezados, fique com essas palavras. Que a mão do Senhor te alcance. Que a mão do Senhor esteja sobre você. Que Deus nos abençoe grandemente. Eu te convido para participar dos nossos vídeos. Eu te convido também para ingressar no grupo daqueles que não são covardes, daqueles que pregam a palavra de Deus. Mais uma vez eu vou repetir o que muitas vezes tenho falado, que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Sai do meio dos profanos, sai do meio daqueles que não têm certeza de vida eterna, e aproxima-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Fique com essas palavras, meu irmão. Muito obrigado. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.